É incrível como às vezes a quem mais amamos, mais magoamos. A quem mais amamos, menos sabemos falar. Menos gentil e comunicativos somos. Quero ser capaz de te amar sem te magoar. Quero ser capaz de te entregar o melhor de mim e de te ajudar a ver o melhor de você. Quero ser capaz de te amar por quem tu és, mesmo quando não correspondes ao que eu esperava ou idealizava. Quero me comunicar melhor com você e te peço que também o faças por mim. E que assim possamos levar nossa relação para um lugar seguro, saudável e duradouro. Boa noite, queridos. Eu gostei muito, vocês já perceberam, né? Eu gosto muito de coisas visuais, gostei muito dessa meditação. Nós ferimos as pessoas que mais amamos e começa tudo isso na infância. Boa noite a todos. Boa noite a você que adora com a gente pela internet. Sempre lembrando, adorar aqui sempre será melhor. Planeje, esteja conosco. Rapidamente, antes de começarmos, eu gostaria de fazer mais uma vez um agradecimento. O Luiz já falou sobre isso, mas essa semana nós tivemos a biópsia, que confirmou que era câncer de bexiga, mas o tumor foi completamente tirado, não necessitando assim de um tratamento, só de acompanhamento. Queridos, Deus é muito bom, e eu agradeço a cada oração feita aqui, porque tudo correu com o planejamento de Deus. O chamado que ele teve para a cirurgia ser rápida, ser feito antes da médica ter entrado de férias, ele entrou numa vaga de alguém que não foi encontrado. Entendem como quando a gente vai orando, clamando, confiando, entregando, Deus vai fazendo muito mais do que nós imaginamos. Então agradeço a Deus por tanta misericórdia e a você que nos ajudou em oração. Eu sempre termino meus atendimentos com a grande maioria, pelo menos 99% de todos aqueles que eu atendo, com uma oração. E eu sempre peço para que essa pessoa se lembre de mim nas suas orações. Eu sei que tinha gente torcendo e orando, bem longe da gente aqui, Minas, Goiânia e outros cantos desse Brasil aí. Louvado e bendito é o nosso Deus. Amém. Então, hoje nós estamos na quarta ferida emocional, mas como nós fizemos domingo passado, porque talvez tenha alguém vindo aqui pela primeira vez, talvez tenha alguém que vai nos assistir depois pela internet pela primeira vez. Então, nós vamos fazer um rápido resuminho, só para recordarmos, porque sabemos que nós aprendemos por repetição, correto? Então, nós vamos recordar aqueles que já estiveram conosco e aqueles que ainda não viram, podem assistir lá na internet, no nosso canal do YouTube, Adventistas Limeira. Mas nós vamos fazer uma rápida, então, resumo das feridas para entrar no dia de hoje. O passador está com você, amor? Ali. Obrigado, Bia. Foi. Primeira ferida emocional foi a rejeição. A máscara, a fuga. Solução, elaborar, superar, não ficar no passado, tratar a dor até que ela desapareça. Segunda ferida emocional, abandono. A máscara usada é dependência emocional. Solução, não exija dos seus relacionamentos o que faltou, o amor que você não teve. Mude o diálogo interno e compreenda que você não depende de ninguém para ser feliz. Deus colocou a felicidade dentro de você. Domingo passado foi a terceira ferida, traição. Antes de você entrar na terceira, Sim. Deixa eu fazer uma colocação aqui que é uma ferramenta poderosa que todos nós podemos usar para resolver quase todos os problemas que nós temos.
Mude o diálogo interno e compreenda que você não depende de ninguém para ser feliz. O foco aqui está no mude o diálogo. Nós precisamos conversar com nós mesmos. Nós precisamos encontrar razões lógicas, coerentes, para apresentar para nós mesmos quando nós estamos diante de situações desafiadoras. Então, quando a gente tem dificuldades, as questões não estão fechando, nós precisamos buscar um amparo, um apoio, para que a gente possa apresentar para a nossa mente aquela razão que é real, que é lógica, para a gente não ser tentado a ficar no imaginário, no irreal. Na abordagem que eu uso, a essência dela é trazer o paciente para a realidade. Porque os grandes, quer dizer, na verdade, os problemas, eles acontecem porque a gente desvia da realidade e a gente começa a considerar coisas que não são reais. Ok. Terceiro, então, domingo passado foi traição. A máscara, controle, pessoa controladora. Solução, é hora de seguir em frente, mostrar à sua mente quem é que manda. Acredite que o melhor pode estar por vir. Você não consegue controlar tudo. Tudo isso daí já é parte desse processo de mostrar para a sua mente qual é o caminho, tá? Muitas vezes nós precisamos da ajuda de alguém. Quando nós temos problemas, a gente precisa conversar com outros, porque certamente ao conversar com outros, nós teremos uma ideia diferente, uma visão diferente daquela que nós estamos presos, porque muitas vezes estamos presos em uma ideia. E conversar com alguém, de preferência alguém que tenha algum esclarecimento a respeito daquele assunto, vai nos ajudar a ter um posicionamento melhor. E outra coisa, e talvez a mais importante de todas, não podemos deixar de lado as promessas que o nosso Deus faz para cada um de nós. São poderosíssimas. A frase que você deve estar falando a respeito da frase que está lá, nós não dependemos de outra pessoa para ser feliz. No seguinte sentido, muitas vezes nós depositamos toda a responsabilidade de sermos felizes no outro. Se ele agisse assim, se ela agisse assim, se meu filho fosse desse jeito, se meu patrão fosse daquilo. Não, começa em você, conseguem entender isso? A felicidade começa em você, confiança em Deus, orientações divinas, você se posiciona, se coloca para que toda circunstância desagradável ou difícil possa ser transformada começando por você, porque nós temos a mania de dizer, vai melhorar quando a minha sogra mudar, quando o meu noivo, a minha esposa, a gente coloca a responsabilidade no outro, entendem? Outro, nas coisas. Então, é isso que essa frase quis dizer, começa por você, a mudança sempre começa por você. Com a ajuda de Deus, você se transforma e isso você influencia a mudança do outro. Okay? Vida eterna e morte eterna. Nós vamos decidir isso. Ninguém vai decidir por nós. Da mesma forma que todas as outras decisões passam por nós. Nós podemos decidir, inclusive, não decidir. Eu posso decidir deixar ela decidir por mim, mas a minha decisão foi deixar ela decidir por mim. É decisão. Tudo passa pela nossa decisão. Ok, então vamos agora, se você preferir abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Eu trouxe no PowerPoint para ficar mais fácil a leitura. Eu gostei muito. Eu estou fazendo umas considerações iniciais. Normalmente um sermão é o contrário, né? As considerações são finais. Mas eu pensando hoje, lendo, buscando uma palavra, eu achei essa passagem, gostei muito. Então eu começo com minhas considerações iniciais para depois ir para aquilo que eu aprendi no curso. E essa passagem, Salmo 69, de 16 a 20, falou muito forte aquilo que eu queria trazer nessa noite. E essa que está no PowerPoint condiz melhor com a tradução, ou melhor, é a tradução que melhor
chega diante daquilo que você precisa. Então, vamos por ela. Ok, eu leio aqui. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não esconda do teu servo a tua face. Responde-me, depressa, pois estou em perigo. Depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me. Livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu meu coração, estou desesperado. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores, e a ninguém encontrei. Queridos, esses versículos traduzem muito bem o sentimento de uma pessoa que sofre algum tipo de humilhação. A humilhação é a quarta ferida, como nós falamos, e aí eu comecei a pensar, mas como vamos explicar o que é humilhação? Eu fui ao dicionário. Próximo PowerPoint. Humilhação é um substantivo feminino que significa o ato de humilhar. É sinônimo de submissão, rebaixamento, afronta e vergonha. Não contente com isso, eu procurei o significado no latim, não está no PowerPoint, diz o seguinte: a etimologia da palavra humilhação deriva do adjetivo humilis, ou humilis, não sei a pronúncia correta, que em latim se refere a algo que está abaixo, isto é, em uma posição inferior, próximo ao solo. Queridos, é muito forte isso. A humilhação, então, surge de um desejo do ser humano de se sentir rebaixando, porque se sente superior. Então, para se sentir superior, alguns indivíduos rebaixam. Isso tem origem na desigualdade, porque muitas vezes uma pessoa humilhada, ela é humilhada porque ela é diferente. Um exemplo, desigualdade econômica. Então, a humilhação pode ocorrer em vários contextos, sendo que o mais comum é a humilhação social. Quando a sociedade rebaixa as pessoas que não são consideradas socialmente, ou são consideradas socialmente inferiores. Outro tipo de humilhação acontece nas pessoas na velhice. Pessoas que são discriminadas, humilhadas e excluídas. Mas todas essas visões são visões humanas, vindas de um mundo de pecado. Vamos ver o que a Bíblia nos alerta. Achei e gostei muito de Provérbios 29 e 23, que diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quando eu li isso, como que eu traduzi isso na minha cabeça? Soberba. A pessoa que é soberba, que é superior, costuma humilhar o outro. Só que aqui diz que humilde de espírito receberá honra. Precisamos explicar um pouquinho sobre humildade. Eu me lembro que a minha sogra costumava dizer que a pessoa que se veste de maneira simples ou de maneira mais pobre é humilde. Humildade não tem a ver nem com simplicidade, nem com pobreza. Humildade é você reconhecer aquilo que você é. Por exemplo, alguém chega para você e fala assim: que linda você está hoje. Se realmente você se cuidou e está linda, se sente linda, você não precisa dizer: ah, imagina, são seus olhos. Você diz: obrigado. Pietro, que lindo que é você tocando no piano. Toca muito bem. O que você vai me dizer? Obrigado. Você reconhece aquilo que você é. Da mesma maneira, se alguém chegar para você: que difícil você tem sido, que grosseiro, e qualquer outra coisa que você imagina agora, você tem que reconhecer. Humilde é aquele que reconhece: realmente, estou grosseiro, ou estou mal educado, ou estou mal-humorado. Quando você reconhece aquilo que você é, ou a situação que você está sendo humilde. Então, não se esqueça, aquele que tem soberba, que se acha superior, é aquele que se acha infalível, vai ser abatido, vai ser diminuído, mas aquele que é humilde de espírito obterá honra. Pela palavra do nosso Deus, todos nós estamos no mesmo nível. Sim.
Todos nós. Ninguém tem autoridade para apontar o dedo para o outro. E acusar. Ninguém. Pensando isso, então, na Bíblia, a humilhação tem um sentido diferente. PowerPoint para mim. Davi se humilhou perante o Senhor, e Deus lhe fez o mais renomado rei de Israel. Ezequias se humilhou perante o Senhor, e Deus lhe concedeu mais 15 anos de vida. Essa humilhação é ele reconhecer o seu erro. Sim. Nós sabemos as lambanças que Davi fez. Adultério, assassinato, tudo tentando encobrir um erro. Mas, quando ele teve o entendimento, e arrependeu, ele se colocou diante de Deus e se arrependeu. Realmente eu errei, eu mereço a punição. E não é humilhante, queridos, me veio à mente agora, os pais, quando erram com os filhos, pedir desculpas, tá? Não é humilhante. Na verdade, é uma das maiores dádivas que você pode dar ao seu filho. Quando você pede desculpas para a esposa e para os filhos. Porque às vezes os pais se acham numa posição superior, e por se achar numa posição superior de quem manda e de quem ensina, que não erra e que não deve pedir desculpas. Você erra, você é falível, tanto quanto eu, como todos nós. Por isso, pedir desculpas, perdão é divino. Sem tirar o entendimento de que um pai e uma mãe deve exercer autoridade sobre o filho. Exercer autoridade você tem que fazer. O filho precisa da sua autoridade. Agora, a autoridade precisa ser aplicada com responsabilidade. E se você perceber que errou, que passou do ponto em determinado momento, você deve chegar para o seu filho, não importa que ele tenha 3 anos. Filho, papai errou, me perdoa. Perdão não é para qualquer um. Perdão é para gente nobre, gente que está em comunhão com o Senhor. Porque se nós não estivermos em comunhão com o Senhor, nós jamais faremos isso. Então, pensando tudo isso, eu refletia. Me veio à mente assim, bom, Deus é supremo. Eu até fui buscar no dicionário, eu falei, será que eu estou usando um termo correto? Supremo, que está acima de qualquer coisa, que se refere ao que pertence a Deus, divino. Então, Deus é supremo. E nós somos criaturas. Se nos colocarmos diante daquilo que é correto, no nosso lugar, nós não teremos coragem de humilhar ninguém. Mas devido às nossas feridas emocionais, ao invés de nos humilharmos diante de Deus, o que nós fazemos? Nós ferimos a quem nós mais amamos. Isso acontece na infância. E a humilhação sofrida na infância, principalmente na primeira e segunda, que é de 0 ao 3, dos 3 aos 6 anos, é decorrente de pais que se colocam de maneira superiores, perfeitos. Pais até mesmo que fazem comparações, ridicularizando seus filhos, inferiorizando, comparando a outras crianças. Toda a nossa fala hoje está pautada basicamente nesse tipo de humilhação. Emocional. Em que quando pequenos, todos nós, se passamos por isso, a gente vai ter dificuldades hoje. Mas, deixa eu fazer um adendo aqui. A humilhação, ela causa estragos, independente da idade em que nós estamos. Quantas pessoas foram humilhadas dentro do santo templo do Senhor, e por isso tiveram seus dons mutilados, porque alguém os submeteu à humilhação. Queridos, nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado com aquilo que falamos, principalmente quando nós pensamos algo que não é tão bom do outro.
Isso, se preciso for apresentado, precisa ser apresentado com oração, com clamor, para que o Espírito Santo conduza todas as coisas, todas as palavras, para que o outro possa ser edificado. Porque se não for assim, a gente pode cometer um assassinato, a gente pode matar uma pessoa. Aqui, nesse santo lugar, é um lugar de desenvolvimento físico, mental e espiritual. Nós temos aqui na nossa igreja hoje muitas crianças. E louvado e bendito seja Deus pela iniciativa do MCA. Do MC agora, né? Cadê a Vilma? Ministério da Criança. Ministério da Criança. Louvado seja Deus pelo trabalho, pela iniciativa que você tem feito, Vilma. Colocar os pequenos aqui. Só que, talvez para um ou para outro, que veio para ouvir um sermão com aplicações teológicas profundas, ao ver uma criança falando, pode se sentir indignado. Eu vim para ouvir coisa sólida. E aí subjuga aquilo que está sendo apresentado. Não valoriza aquilo que está sendo feito. E dessa forma a gente está matando o desenvolvimento espiritual, emocional desses pequenos. É grande a nossa responsabilidade com os pequenos. O que falamos, como falamos, a forma com que falamos para eles vai fazer toda a diferença na vida deles. Eu tenho ouvido adolescentes que estão subindo, porque oportunidades foram dadas. E eles estão crescendo, estão se desenvolvendo. Então, por Jesus, tomemos cuidado com aquilo que nós falamos para o outro. Do outro. Eu acho que nós não deveríamos falar sem antes orarmos, se preciso for. Então, eu tenho paciência com as crianças, mas nem tanto com o marido. Então, bora lá. Pais extremamente grosseiros, agressivos, que trabalham muito forte a questão do bullying, humilha a criança. Essa criança se torna uma pessoa que, por se sentir humilhada, fica se sentindo incapacitada e tem sentimentos como, PowerPoint, marido. Dentro da igreja, nesse santo lugar, nós não podemos aceitar bullying. Não podemos aceitar. Essa questão é séria. A gente pode inviabilizar uma vida por causa disso. Vamos lá? Então, como eu disse, a criança ou o adulto que foi humilhado se sente e tem esse tipo de frase: eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Às vezes, sofre essa ferida lá na infância, com a família, quando reunida. E esse sentimento, a família reunida, que humilha, que debocha de uma criança, esse sentimento traz para a criança uma sensação de ser um lixo. Crianças que foram, então, repetindo, constantemente ridicularizadas, ou motivo de chacota, colocada na roda de família para ser motivo de riso, tem sentimentos e traz um impacto emocional do qual nós vamos ver agora. PowerPoint 12. Tudo isso vem em tom de brincadeira, então prestemos atenção quando formos brincar com alguém. A criança tem esse tipo, já adulto, de problema. Se torna uma pessoa com ansiedade. Por quê? Porque sofreu chacota, então tem medo de que as coisas possam sair do controle. Outro sentimento, medo de tudo. Medo de tomar decisões, afinal de contas, qualquer erro pode ser fatal. Baixa autoestima, porque tem altos níveis de comparação e descontentamento.
e reações extremas. Resolve problemas de forma agressiva e descontrolada. Tem um problema, vai se descontrolar. Por quê? Porque sofreu humilhação. Queridos, a reflexão nos leva à seguinte conclusão. Mesmo que você se sentia um lixo no relacionamento com seus pais, no relacionamento conjugal, pela forma que você era tratado por mãe, pai, você adulto agora por esposa ou por esposo. Esse sentimento existe hoje porque ele começou lá na sua infância. É lá que está a raiz do seu sofrimento. É um link que seu cérebro faz com os acontecimentos lá de trás do seu passado. Uma ferida que ficou aberta, por isso que traz dor hoje. PowerPoint 13. Você não é um lixo, mas se sente um lixo. Essa convicção, ela é real, mas ela não é verdadeira. Então, crianças ou pessoas humilhadas se tornam um adulto em que se acha insuficiente, um lixo, chega a esse extremo. Essa convicção, essa dor, ela é real, mas ela não é verdadeira. Isso é por conta de tudo o que aconteceu na sua vida. E independente do que se diga ou que se faça, você sempre vai ter esse sentimento se não for tratado. Por isso que precisa ressignificar. E para ressignificar precisa entender. Então a pessoa se faz forte, como ela foi humilhada. Sabe o fortão, a fortona, que parece que aguenta, que suporta, para não passar por essa humilhação de novo. PowerPoint, o tempo está correndo. O sentimento de menos-valia provoca uma sensação de mediocridade. Esses sentimentos negativos bloqueiam a aceitação de si mesmo, impedindo, na maioria das vezes, o autocuidado. Então, a máscara de uma pessoa que foi humilhada, qual é? Masoquismo. PowerPoint 15. Masoquismo. O que é masoquismo? A pessoa acha que ela merece sofrer. Ela foi tão humilhada, com chacotas, com comparações, ela acha que ela merece sofrer. Então, ela vai se metendo em situações de sofrimento no trabalho, sofrimento nos relacionamentos, né, que traz sofrimento, em situações repetitivas. Tem uma pesquisa muito interessante nesse curso, foi falado sobre isso. A Universidade de Amsterdã fez um estudo com 46 voluntários. Fizeram um scanner enquanto essas pessoas eram xingadas e humilhadas. E descobriram que a humilhação trazia, então, uma sensação de raiva por parte dessas pessoas. Óbvio. Mas também uma sensação semelhante a uma alegria. Que confuso isso. Como é isso? O movimento cerebral, falei certo? De quem é humilhado, fica parecido com quem está feliz. E também com quem sente raiva. É o mesmo movimento, é a mesma força. São esses mesmos movimentos, por isso a pessoa tem prazer em sentir dor. Olha que absurdo uma coisa dessa. Então, ele sente isso no sofrimento. Ele se sente feliz, porque alegre em estar sendo sofrido. Já viram pessoas que parecem assim, ai, eu estou sofrendo, mas estou feliz porque estou sofrendo. Que triste, é um masoquista. Isso é adoecedor. A atividade cerebral, então, ela fica muito intensa, muito rápida, e ao experimentar essa sensação de humilhação, mais do que qualquer estímulo a sentir alegria. Olha que força que isso tem no cérebro. Foi uma pesquisa feita. Qual é o perigo de tudo isso? PowerPoint. Dificuldades de expressar sentimentos. Essa pessoa desenvolve um hábito muito negativo de encontrar prazer no sofrimento. O masoquismo, queridos, é um mecanismo totalmente inconsciente, que reflete o que ocorre na mente daquele que foi humilhado. Ele fica consciente de que é merecedor do sofrimento. Ele, então, não tem consciência do que ele está fazendo com ele mesmo. Ele envereda por caminhos que vão resultar nesse tipo de situação. Por medo de ser humilhado, não diz que ama. Tem dificuldade de mostrar os sentimentos. Então, se fortalece, né? Não fala o que sente, não fala o que pensa, com medo de sentir novamente a mesma dor. Pessoas que até acham que nasceram para sofrer, que é normal, ela foi
destinada a sofrimento. Fica difícil o relacionamento com uma pessoa nessa situação. Ela se expõe ao sofrimento. Sabe, algumas pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu fiquei pensando. Uma pessoa chega para alguém que não dirige muito bem e fala assim: você é bração. Ou a pessoa fala: você é cabeção. Sabem essas brincadeirinhas assim que parecem bobinhas? A pessoa fala: sou mesmo, sou isso. Ela nem sente mais a dor, ela nem se importa mais, ela se acha merecedora daqueles xingamentos. Então elas acabam tendo dificuldade de estabelecer limites. As pessoas invadem, falam e fazem o que querem. Nós vivemos atualmente, infelizmente, na era da humilhação pela internet. Vocês viram nas redes sociais em massa o indivíduo que ele acaba achando comum o trato que algumas pessoas se submetem, se expõem, quando ela expõe a sua própria vida. Cobram por padrões, pode trazer desconforto, algumas se colocam na linha, então, do sofrimento, expõem as suas fragilidades, atraindo a humilhação. Esse processo doloroso de adoecimento é chamado de violência psicológica. Queridos, comparação é outro perigo, cuidado. Quando se compara características físicas de uma pessoa, emocionais ou até mesmo de produção, né? Ela é produtiva, ela não é produtiva, você vai ressaltar então a incapacidade do outro em questão. Quando você compara, é porque você está colocando alguém no nível de balança maior. Próximo PowerPoint. A ideia de que é preciso ser ou fazer como o outro desencadeia os sentimentos de humilhação, provocando completa desvalorização de si mesmo. Anorexia, bulimia. Por quê? Entra em altos padrões. O mercado coloca um padrão, geralmente inalcançável. E todos estão buscando aquele padrão inalcançável. E aí, aqueles que se perdem nas emoções acabam naufragando. Agora, então, bullying. PowerPoint 18. Fazer o outro se sentir inferior através do desmerecimento de algumas características é extremamente humilhante. Então, cuidado com as brincadeiras desmoralizantes. Não são brincadeiras. Se apoderar de uma característica do outro para zombar, não tem graça. O deboche, a ironia, atrelado então ao desmerecimento de alguma característica, seja física ou comportamental, é capaz de minar a energia de um indivíduo, conduzindo a essa pessoa à solidão, à crença de incapacidade, a de não merecimento, desse modo comprometendo a vida de uma pessoa. Como eu disse, sabe aquelas pessoas que não conseguem aprender a dirigir? Fiquei pensando nisso hoje. Por quê? Porque às vezes tentaram uma primeira vez e alguém zombou. É tão normal para quem está iniciando, né? Vai colocar a marcha, erra, deixa o carro morrer. A pessoa, de repente, é zombada, aquilo ela entende como incapacidade e nunca mais ela tenta, nunca mais ela dirige. Maridos, cuidado com isso. Alta responsabilidade. Talvez a sua esposa... Eu que ensinei o marido a dirigir. Sim, viu? Ela me ensinou a dirigir. Estou precisando de novo. Tá? Ela me ensinou a dirigir. Mas olha só, talvez a sua esposa não dirija. E dirigir hoje não é nada mais, não nada é luxo, mas é necessidade. É necessário. O ir e vir é indispensável. A esposa não dirigir geralmente causa muitos transtornos na família. Porque aí o marido vai ter que dar conta. E muitas vezes a esposa não dirige porque não é incentivada ou não é estimulada a ir e fazer aquilo que ela precisa fazer. E a responsabilidade passa pelo marido. Então, limites. Calminha. Aprendendo a estabelecer limites, aprendendo a respeitar o seu espaço. O outro só poderá
respeitar o seu limite, se você deixar isso bem claro, para não ser humilhado, não receber chacotas. O outro só não entra se encontra a porta trancada. Entendem isso? Tem aqueles que tentam arrombar a porta, invadir a vida do outro. Mas se prepare, você precisa se respeitar para que possa, então, esperar o mesmo do outro. Começa por você, lembra que eu falei? Você se respeita para que o outro se respeita. Você se ama, como a palavra de Deus fala, para que o outro te ame. Ter pena de si mesmo não contribuirá para a melhoria. Você, com certeza, é mais forte do que você pode imaginar. Muito da humilhação se origina da expectativa do desempenho, que está ligada ao que espera da sua capacidade em realizar corretamente uma certa tarefa. Então, lembre-se, próximo, você não é perfeito, admita quando estiver errado, reconhecimento é o primeiro passo para o movimento emocional. Só vamos tomar remédio quando tivermos consciência de que estamos doentes. Queridos, seria muita arrogância da nossa parte acreditar que nós nunca erramos, que a gente nunca se equivoca, que a gente nunca se engana. Assumir os erros é a característica de um indivíduo equilibrado emocionalmente. Aqui eu vou dar um breve testemunho. Vocês já perceberam minha busca pelo perfeccionismo? Tempo, eu trago tudo escrito, correto, anotado, com canetinho, o que é PowerPoint, eu fico preocupada, eu acelero, fui pregar no Nova Itália. E tudo isso é fruto de uma ferida emocional, tá? Fui pregar no Nova Itália, falar sobre abandono e rejeição, de repente, me emocionei, eu vou aqui, estou olhando as minhas páginas, eu estou lendo, me perdi, não sabia mais onde eu estava, parece que faltava uma folha, me deu uma certa agonia. Aí a professora Valessa estava lá, levantou do último banco, veio aqui, começou a procurar. Não, é essa daqui. Eu olhei, bati o olho. Não, mas não é a número 5, é a número 7. Não sei por que eu achei que eu tinha escrito até a página 7. Falei para ela, não é essa, mas tudo bem. Eu trouxe no PowerPoint, vou conseguir fazer as considerações finais. Aí eu virei para a igreja e disse, queridos, eu não sou perfeita, eu erro, você erra, eu falho, você falha, todos nós podemos falhar. Eu assumi o meu erro, sendo que eu sou muito perfeccionista, eu não costumo aceitar erro meu, não posso errar, eu não posso, eu tenho que trazer tudo anotadinho, bonitinho, pensado, riscado, e eu errei e assumi esse erro, e eu acredito que tinha uma obra, e eu soube depois, não posso dar esse testemunho, que foi muito importante para alguém que estava lá, eu ter errado e ter assumido que eu tinha errado, foi importante para alguém, ali dentro, porque disse assim, as pessoas não costumam assumir os seus erros, alguém errou com essa pessoa, certo? Então, até isso, a gente tem que passar a entender, não somos perfeitos, e por mais que a gente cuide, a gente pode errar, pode falhar, isso me deixou mais leve, e eu consegui concluir o meu sermão. Falando de perfeccionismo, se você tem, e se isso consome você, você precisa de ajuda. Fazer as coisas direito, ok, beleza. Mas se isso consome você, consome as suas energias, faz com que você fique ácido com aqueles que estão à sua volta, você não aceita que os outros errem, procure ajuda. Você vai ter grandes problemas. Porque você será o seu maior algoz. Inclusive, nós vamos, voltando, nós vamos estudar isso na próxima ferida, que é a injustiça, que a pessoa fica rígida, não é maleável, não se quebra, quer tudo muito certinho, será o próximo estudo. Mas aqui, com a humilhação, como resolver? Quando uma situação de humilhação não sai da sua cabeça, concentre-se em imagens que promovam segurança. Busque memórias positivas. Próximo PowerPoint. Tente enfrentar as emoções. Não se deixe vencer por elas. Você não pode considerar que sempre você, como foi humilhado, você vai ter pouca valia, você vai merecer quase nada, a sua vida vai ser sempre assim. Não. Você não pode se deixar vencer por esses sentimentos. Em Cristo somos mais do que vencedores. Com a ajuda de Cristo, de um psicólogo, de alguém da sua confiança, você pode vencer a sua humilhação. E meu tempo está piscando aqui negativo.
Tudo passa, queridos. Quando eu escrevi essa frase, que faz parte do estudo que eu fiz, eu me lembrei, tudo passa. Está ruim? Vai passar. Mas está bom? Vai passar também. Lembre-se no exemplo que eu dei lá sobre dirigir. Se você vencer as suas limitações, superar, quando vierem os bons resultados, por exemplo, agora você dirige bem, você superou, você não tem mais problemas. Quando isso começar na sua vida a acontecer, aquelas palavras, chacotas, ridicularizações, tudo aquilo, todo aquele sentimento, não tem mais força sobre você. Então a resposta é você reagir, modificar, superar. Todas essas dificuldades são um monstro que nós criamos em função daquilo que nos apresentaram. A gente cria esse monstro e cada vez que nós fugimos desse monstro, ele fica maior. Ao passo que quando nós começamos a enfrentá-lo, cada enfrentamento faz com que ele diminua, a ponto de um dia a gente falar, mas tinha um monstro aí? Precisamos enfrentar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Nós não podemos aceitar as emoções se nós sabemos ou que nós já tivemos entendimento que elas não são boas. E para finalizar, eu pensava em casa hoje, que tem uma humilhação que traz conforto. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Temos, eu não sei, temos mais uma mensagem? Sim. Então, enquanto a Dani canta, você reflete sobre tudo aquilo que você ouviu, nós vamos entregar, que você viveu, que você relembrou agora, que a sua ferida foi mexida, trouxe à tona, e nós vamos orar clamando ao Senhor. Dani? Você já foi longe e acha que foi demais e carrega esse peso, mas você não aguenta mais. Se os seus dias têm sido escuros e as coisas vão mal pra você, e se pessoas em quem você confiava te magoaram e deixaram uma ferida em sua alma, olhe para Cristo, Ele é a cura. Encontre o alívio e a paz em seus olhos. Ferido coração, entregue pra Jesus. Ainda existe solução.
resposta não veio. Está cansado de lutar sozinho, não tem mais forças para tentar de novo. Seu amor é apenas uma voz ecoando ao longe no vazio. E se você não sabe quanto tempo já passou e a coragem que precisa acabou, sabe, existe alguém que entende. Por todas essas lutas ele já passou. Ferido coração, entregue pra Jesus. Ainda existe solução, ainda existe luz. Segure na sua mão, traga seu coração, traga seu coração. Vamos levantar? Enquanto a Dani cantava, eu me lembrei, e acho que o Espírito Santo faz isso porque tem algum motivo, né? Eu me lembrei de uma situação de humilhação que eu passei. Agora eu pensei como isso interferiu na minha vida. Eu morava em São Paulo, na educação física, tinha jogo de vôlei, e eu treinei muito pouco. Um dia fui jogar. Só o que eu me lembro é de uma plateia gritando: tira o 8, tira o 8. Quem era o 8? Era eu. Nunca mais esqueci essa frase. Nunca mais joguei voleibol na vida. Queridos, a gente não imagina como a gente pode realmente destruir a vida de uma pessoa. Podia ser uma desportista, quem sabe? Não sou. Mas tudo aquilo que eu vou fazer, eu procuro fazer de um jeito que o mais perfeito possível para não sofrer nenhum constrangimento. Então, vamos pensar a respeito disso. Hoje, o meu marido falou que eu nunca deixo ele falar. Hoje, fiquei até contida aqui. Então, vou deixar você orar, por favor. Ore. Deus é bom. Você viu que hoje eu falei devagar, que hoje eu fiquei assim, né? Mas tentando, porque ele falou que eu nem deixo, eu não respiro para que ele fale. A minha fala entra na respiração dela. Eu tenho que esperar o momento de respirar para eu poder entrar. Mas hoje eu vim meio assim, meio murchinha hoje aqui, devagarzinho para deixar, mas acho que eu deixei ele falar. Então vamos lá. Oremos. Vamos orar. Querido e bom Pai, o Senhor nos traz a esse santo lugar. Sim, Senhor. Aos quartas, aos sábados, aos domingos. Sim, Senhor. Porque o Senhor tem um encontro marcado conosco para nos curar, para nos desenvolver em nossas faculdades físicas, mentais e espirituais. O Senhor tem planos e tem propósitos para cada um de nós. Amém. O Senhor sabe aonde fomos feridos. Sim, Senhor. O Senhor sabe o quão terrível foi essa ferida na nossa vida. O Senhor sabe que o curso da nossa vida pode ter sido mudado por conta das Feridas. mazelas que nós passamos, sofremos. Por isso, estamos aqui, Senhor, atendendo ao seu chamado. Amém. E nesse momento nós estamos nos colocando nas tuas mãos. Sim, Senhor. Para que o Senhor, o Todo-Poderoso, derrame sobre nós a tua unção. Amém. Para que nós possamos sair daqui curados, ou com entendimento de como é que nós devemos proceder para que a cura possa acontecer. Sim, Senhor. Pai, ajuda-nos
Ajuda-nos a permitir que o Senhor entre e faça a limpeza e a cura que precisamos. Por favor. Leva-nos para casa em segurança. Conceda-nos uma semana abençoada na Tua presença. Amém. Te pedimos agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.